Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América a partir dos estúdios improvisados, ou seja, os nossos escritórios em casa. Eu sou a Mayra de La Salete. Hoje é dia 3 de maio, é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Este ano o tema de celebração deste dia é, e eu cito, informação como um bem público para ajudar a aumentar a consciencialização e afirmar a importância de valorizar a informação como um bem público. Fim de citação. Os principais títulos deste 3 de maio: contas de sócios da empresária angolana Isabel dos Santos congeladas em Portugal. A Amnistia Internacional apela aos governos da África Oriental e Austral a parar com o retrocesso da liberdade de imprensa. Associação Juvenil de Bissau preocupada com o consumo de liamba. Modi, primeiro-ministro da Índia, pressionado a resolver com urgência a crise da Covid-19 no país. Eu, antes de mais nada, vou já ver se há aqui gente ligada a nós e se está tudo bem. Conseguem ouvir-me, conseguem ver-me. Vou aproveitar também e vou partilhar o programa no meu Facebook Live, ou melhor, na minha página de Facebook, para que possam também outras pessoas ter acesso e poder ligar-se a nós. Portanto, peço também que se liguem a nós, ao Washington Fora de Horas, e que partilhem também este programa. Vamos lá ver se eu faço isto. E como eu digo sempre, a nossa câmara, o nosso teleponto, o nosso computador é tudo a mesma máquina e por isso eu peço imensas desculpas se acontecer aqui a câmara tremer um bocado. É exatamente por esse motivo. É que tudo é tudo. São as tais coisas de trabalhar a partir de casa. A crise da Covid. Muito bem, eu já vi aqui e já posso partilhar o programa também na minha página, assim como eu peço que vocês partilhem nas vossas, eu também partilho na minha, não é? Faz o que eu digo, não é? E eu também vou fazer e assim já não fica aquele velho ditado, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não, podes fazer o que eu digo porque eu faço também. Tenho aqui o Betilson BD, diz alguém desempregado ou buscando renda extra. Betilson, está a oferecer trabalho? Eu tenho a certeza que há aqui muita gente que gostaria de ter outras oportunidades. Portanto, está aqui o Eduardo Fran já a responder, a dizer sim, buscando renda extra. Bem, já vai aqui negócio e o programa ainda só tem neste momento o quê? 3 minutos. Tim Maduca já está connosco. Boa tarde, escutamos-te muito bem aqui em Cabinda. Desta vez a imagem está muito nítida. Ótimo, 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 porque às vezes a internet também nos falha aqui deste lado. Como eu disse, estamos a trabalhar a partir de casa e às vezes os nossos próprios dispositivos de internet cansam-se, não é? Porque não estavam habituados a fazer tanto trabalho. Estão agora a trabalhar numa velocidade e numa intensidade de redação de notícias. Deve ser complicado aqui para os nossos dispositivos de internet, mas vamos então ao desenvolvimento das notícias deste dia 3 de maio. Vamos começar com Angola, ou melhor, com uma notícia relacionada com Angola. As contas bancárias de dois antigos sócios de Isabel dos Santos e de um antigo administrador da companhia petrolífera Sonangol foram congeladas em Portugal a pedido das autoridades angolanas, noticiou o diário português Correio da Manhã. Trata-se das contas de Mário Leite da Silva, gestor de negócio da empresária angolana, também Paula Oliveira, sócia de Isabel dos Santos em várias empresas, e Sérgio Raikundalia, que foi administrador da Sonangol quando Isabel dos Santos esteve à frente desta empresa petrolífera. Para além das contas bancárias, o Tribunal Central de Instrução Criminal mandou congelar também depósitos a prazo, aplicações financeiras e dossiês de títulos associados a esses investimentos, isto ainda segundo o jornal Correio da Manhã.
O arresto desses bens foi feito a pedido das autoridades judiciais angolanas numa carta rogatória de janeiro do ano passado, em que as autoridades angolanas pediram o arresto preventivo até 1.150.000 euros como garantia de uma possível indenização ao Estado angolano, ligada a duas investigações do mesmo. A primeira relacionada com a alegada transferência de mais de 131 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai, após Isabel dos Santos já ter sido exonerada do cargo que ocupava na empresa estatal angolana, e a outra relacionada com a joalharia de luxo de Grisogono, financiada com fundos do Estado angolano e que era controlada pelo falecido marido de Isabel dos Santos. Se quiserem saber mais, depois do programa acabar, podem ir a www.voaportugues.com. Vamos então falar do Dia da Liberdade de Imprensa, este dia 3 de maio. Em Angola, o MPLA, o partido no poder, apelou hoje à melhoria e diversificação de conteúdos jornalísticos e à união da sociedade civil e dos jornalistas. Em nota, o Bureau Político disse continuar a considerar prioritário o acesso dos cidadãos a uma informação mais plural, rigorosa, isenta e credível, apelando à melhoria e diversificação de conteúdos jornalísticos que visem contribuir para o desenvolvimento educacional, cívico e cultural da população, sendo fundamental o papel dos jornalistas para o alcance deste pilar constitucionalmente consagrado em Angola. Isto é uma nota do Bureau Político do MPLA. O partido recorda ainda que este ano, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebra-se numa altura em que decorre em Angola, e eu cito, um amplo processo de consulta pública, fim de citação, sobre o novo pacote legislativo da comunicação social angolana, visando adaptar a legislação atual a um contexto, e eu cito, de transformações e exigências, fim de citação, de âmbito social, político, económico e cultural, bem como estabelecer normas que permitam aos operadores de imprensa melhores condições para o exercício da população. Para o Comitê Central do Bureau Político do MPLA, e eu cito, a liberdade de imprensa é uma realidade cada vez mais evidente em Angola, fim de citação, contribuindo para a formação e valorização da consciência crítica dos cidadãos e para a dignificação da classe jornalística que, e cito, usufrui das aberturas promovidas pelo Executivo angolano e pelo camarada presidente João Lourenço. Portanto, fim de citação. São os certos que nós retiramos desta nota do Bureau Político do MPLA por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Antes de continuar para Moçambique e ver o que é que diz Moçambique sobre este Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, vou aproveitar e ver aqui se há mais gente ligada a nós, e há bastante gente aqui. Paulina Adriano Tiova, muito boa tarde. Seláquio Mukuluto, boa tarde, vou a partir de Luanda, Dia Mundial da Liberdade de Expressão em Angola, deixa muito a desejar, diz Seláquio Mukuluto. Ondina Nascimento, boa tarde, venho pela primeira vez saber qual o tema a tratar. Ondina, muito obrigada por se juntar a nós. Nós, de segunda a sexta, temos o Washington Fora de Horas. E o Washington Fora de Horas é um programa que já existia antes da pandemia. Nós apresentávamos-lo num estúdio, na Voz da América, aqui em Washington, D.C. Eram dois apresentadores, o formato anterior, e todos os dias, não é? De segunda a sexta, nós damos as notícias a esta hora. Aqui são 9h40 da manhã. Eu sei que em várias outras geografias em que nos assistem já é boa tarde, algumas até já é boa noite, por isso tenham aqui a consideração que nós estamos umas 5, 6 horas, às vezes 10, 12 atrasadas em relação a vocês, mas com as notícias do momento. Portanto, nós partilhamos as notícias do momento e este é um programa relativamente interativo. Nós lemos os comentários. Se há notícias do vosso lado que nós não tínhamos comentado ou mencionado, nós agradecemos também que partilhem connosco. E é isto, são 30 minutos de notícias e alguma conversa com os nossos espectadores.
que nós chamamos Washington Foradenses. Mamad Iqbal Daoud, alô voa Climane, Moçambique. Mamad Iqbal Daoud está sempre connosco. Maria Moisés diz que o MPLA é cómico e certamente está a reagir a esta nota do Bureau Político sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Ondina Nascimento diz, aqui em Angola é verdade, essa liberdade de expressão começa a melhorar. Já foi pior no tempo do antigo presidente, havia muita ditadura, diz Ondina Nascimento. E obrigada, Ondina. A Ondina que perguntou como é que isto funcionava, já está a perceber, não é? E já está, de facto, a participar como nós gostamos. Alfredo Daigon Mocambican, que eu acho que é moçambicano. Boa tarde, acompanhando a partir de Maputo, em Moçambique, a violação dos direitos de imprensa e direitos de liberdade. Aqui estamos a ter um governo de ditadura, diz o Alfredo Daigon moçambicano. E é a Moçambique que vamos agora. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral, o MISA Moçambique, classificou hoje 2020 como o ano em que foram registados mais casos de violação de liberdades de imprensa e de expressão em Moçambique nos últimos 5 anos. Portanto, nos últimos 5 anos, 2020, o ano que deixamos há pouco tempo, foi o pior. No último ano foram registradas 32 violações, incluindo o desaparecimento de um jornalista, Ibrahim Mbaruco, predominando as agressões físicas, com 10 casos, segundo o relatório sobre o estado das liberdades de imprensa e de expressão, que junta dados de 2019 e 2020 aos de anos anteriores. A organização considera que, eu cito, um dos motivos do crescimento dos crimes contra os jornalistas em Moçambique justifica-se na impunidade dos seus perpetradores e falta de ação das autoridades perante estas ocorrências. A organização relata uma, eu cito, radicalização do discurso político contra a imprensa, que reporta sobre a guerra em Cabo Delgado, e também o que classifica como controle político e económico dos mídia, com elevada influência do partido dominante, a Frelimo, tudo a par de um aumento de autoritarismo, fim de citação, na perspectiva de índices globais. Em mensagem por ocasião do dia, o presidente moçambicano Filipe Nyusi prometeu que o governo vai, e eu cito, defender o direito à informação, apostar na melhoria da qualidade da atividade de imprensa e a facilitar o seu exercício através da aprovação da carteira profissional de jornalista, criação de uma política de comunicação para o desenvolvimento e regulamentação das rádios e televisões comunitárias, entre outras intervenções urgentes. Fim de citação. O presidente moçambicano referiu ainda que, no contexto da Covid-19, eu cito, a liberdade de imprensa ganha maior relevância, pois as pessoas não só precisam de ser informadas sobre a evolução da pandemia, como também devem ser educadas a adotar comportamentos responsáveis. Fim de citação. Portanto, esta é a mensagem de Moçambique neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu vou aproveitar e ver já aqui quem está ligado. Estevão Delo. Só falam das contas bancárias de Isabel dos Santos. Não se vençam com propaganda de burros. Vocês estão muito interessados com as contas dessa senhora porque vos incomoda tanto. Vão lá cavar mandiocas, pá. E olha, este é mesmo assim, cada um tem a sua opinião e eu acabo de ler a do Estevão Delo, que nos manda cavar mandiocas, a nós e a todas as outras pessoas que reportam sobre os acontecimentos do dia. Pelo que eu acho que o Estevão Delo e o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa podem ter uma conversa. Adão Prazeres, muito obrigada pelo amor. Adão Prazeres, muito obrigada mesmo. Um dia fantástico para si e para os seus. Mindex Mendes, Dinis Mendes, já aqui em Moçambique não há liberdade de imprensa quando um jornalista disser a verdade, já é morto, diz Mindex. Sebastião Domingos Simão diz, bom dia companheiros, já estou ligado ao programa Voa a partir de Lisboa. E rima, não é?
programa voa a partir de Lisboa e o Sebastião Simão deseja paz ao mundo inteiro, uma boa segunda-feira, abençoada e bem-aja. Um bem-aja para si também. Adão Prazeres diz que Nilce e João Lourenço são mentirosos. Ele diz que em Angola e Moçambique não existe liberdade alguma. Vou ler a mensagem de Tim Maduca e depois vou passar a mais notícias sobre a liberdade de imprensa noutros países. E eu, como eu disse no início, a câmara e o teleponto e as mensagens, está tudo na mesma máquina, por isso vocês vão reparar que eu viro a cara um bocadinho mais para a esquerda, mais para a direita, é exatamente por isso. Portanto, peço desculpa enquanto estivermos sobre estes constrangimentos impostos pela Covid-19, vai ser assim ou tem sido assim, por isso eu agradeço desde já a compreensão aí desse lado. Tim Maduca, na minha opinião, a liberdade de imprensa em Angola só será uma realidade efetiva quando os órgãos de comunicação social do Estado tratarem as matérias de todos os partidos políticos em pé de igualdade, sem fanatismo ou pertença a um partido político. Está aí um desejo que eu tenho a certeza que é de toda a classe jornalística no mundo inteiro. É poder falar sem problemas, sem medos, de toda a gente, sobretudo. Em São Tomé e Príncipe, eu ainda não vi aqui ninguém de São Tomé e Príncipe, mas esta notícia é para São Tomé e Príncipe ou sobre o país. O acesso às fontes de informação é um dos maiores desafios dos jornalistas são-tomenses, que também lutam pela independência e melhoria dos salários. Maximino Carlos, jornalista da Rádio Pública desde o início da independência do país, conquistada em 1975, lamenta que os jornalistas não conseguem fazer qualquer investigação. E eu vou citar aqui uma afirmação de Maximino Carlos. Ele diz, e cito: "Os organismos da administração pública não nos dão informação porque tudo é segredo de Estado." Fim de citação. Josimar Afonso, que trabalha em órgãos privados e estrangeiros, explica que também é difícil obter a opinião de especialistas e analistas ligados à administração pública porque, segundo ele, eu cito, têm receio de colaborar com a imprensa em determinadas matérias para não sofrerem represálias. Fim de citação. Josimar Afonso sublinha também que os jornalistas que trabalham nos órgãos estatais também são obrigados a fazer autocensura para não perder o emprego. Aquele profissional acrescenta que cerca de 90% dos técnicos que exercem a profissão de jornalista em São Tomé e Príncipe não têm formação na área e que o salário de um quadro superior com formação em jornalismo é de cerca de $150. Vamos agora até outras ilhas, vamos a Cabo Verde. O relatório do Índice Mundial da Liberdade de Imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras de 2021 indicou que Cabo Verde desceu de 25, ou do lugar 25º, para o lugar 27º no ranking, uma queda que para o presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, a AJOC, Carlos Santos, não constitui uma surpresa. Santos reconhece que a aprovação do novo Estatuto da Rádio e Televisão de Cabo Verde Públicas, RTC, que em teoria vem criar um conselho independente, foi um dos ganhos, mas considera que o processo foi viciado. O presidente cessante da AJOC reitera que a associação continua a defender que a composição do conselho independente não garante aquilo que são os objetivos explicitados nos estatutos da RTC, que é garantir a sua autonomia e independência. Santos aponta ainda para a autocensura e a falta de sustentabilidade dos meios privados de comunicação social, que dependem do subsídio do Estado, uma vez que o mercado publicitário, ele diz, cito, é extremamente fraco. Fim de citação. Na nossa emissão da rádio vamos ter uma reportagem sobre os desafios dos jornalistas cabo-verdianos, bem como em todos os demais países africanos de língua portuguesa. Portanto, hoje nós temos uma emissão dedicada aos desafios dos jornalistas de língua portuguesa em África. Antes de eu continuar, sei que tenho aqui mais comentários e tenho o Nelson de Souza Matusse. Boa tarde, a partir de Matola. A liberdade de imprensa em Moçambique é realmente uma utopia. Muitas das vezes assistimos detenções sumárias
e sequestro de jornalistas porque noticiam algo que incomoda os camaradas. Muito obrigada pela sua mensagem, Nelson de Souza. Diolinda Fernandes, ela diz o seguinte: nos regimes comunistas, como é o regime do MPLA, não existe liberdade de imprensa e de expressão. A liberdade de expressão em Angola dá direito à pena de morte sem julgamentos. Meiredes Ganda, eu não sei qual foi o acordo que o presidente de Angola fez com o presidente de Portugal, mas essa perseguição contra a Isabel dos Santos é uma autêntica vergonha para os dois lados. Eu tenho a lista de filhos de dirigentes e os seus dirigentes que são bilionários e não vejo as notícias portuguesas a darem destaque. Isso é muita falta de respeito com os receptores de notícias. Vocês chegam a abusar da nossa inteligência. Alfredo Daigon diz como que os criminosos podem julgar outros criminosos. Quando um burro consegue manipular os magistrados para governar o país, é logo mesmo e logo mesmo vira curral. Acho que é isso que ele quer dizer, é o que acontece no meu país. Fala-nos Alfredo Daigon, moçambicano. Sérgio Túlio Caldas, nosso amigo Sérgio, que tem livros muito interessantes. A liberdade de imprensa é um dos pilares da sociedade livre e democrática. No Brasil, nos 2 primeiros anos de mandato, Jair Bolsonaro fez ao menos um ataque à imprensa a cada 3 dias. Portanto, aqui o Sérgio Túlio Caldas diz que em cada 3 dias o presidente Jair Bolsonaro fez pelo menos um ataque à imprensa. Segundo o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, os insultos e as humilhações públicas orquestradas contra os jornalistas são a marca registada do presidente Bolsonaro. Infelizmente, não é só no Brasil. Muito obrigada pela partilha, Sérgio, e eu espero que esteja tudo bem com o Sérgio e com os seus. É um prazer ler uma mensagem do Sérgio Túlio Caldas. Léo Wandaléu deseja aqui um bom início de semana e nós desejamos também. O Léo, nosso caro colega aqui da Voz da América. Ainda sobre a liberdade de imprensa, jornalistas e meios de comunicação nos países das regiões Oriental e Austral de África sofreram ataques crescentes em 2020, apesar do papel importante da imprensa na divulgação de notícias durante a pandemia da Covid-19 e das crises na região. A conclusão é da Amnistia Internacional num comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Para a Amnistia Internacional, os governos da região da África Austral e África Oriental, e eu cito, devem parar com esse retrocesso da liberdade de imprensa e garantir que os profissionais estejam seguros e protegidos para fazer o seu trabalho. Fim de citação. No relatório, a Organização de Defesa da Liberdade e Direitos Humanos apresenta como exemplo a decisão do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias e Informação e Comunicação Social de Angola de suspender as licenças de 3 canais de televisão, que resulta na perda de centenas de postos de trabalho. Fim de citação. O incêndio na redação do Semanário Independente Canal de Moçambique em agosto de 2020 é referido como, eu cito, uma ameaça à liberdade da imprensa em Moçambique. Fim de citação. Num apelo feito aos governos da região, da Prosa Mochena afirma, e eu cito, que uma sociedade, que uma imprensa vibrante, independente e livre é a pedra angular de qualquer sociedade livre, porque permite o livre fluxo de informações e ideias que constroem os países. Fim de citação. Este foi o nosso bloco sobre a liberdade de imprensa. Hoje é um dia muito importante, não só para nós jornalistas, mas para toda a gente que quer manter-se informada, que precisa de se manter informada. E, aliás, um povo informado é um povo consciente. Por isso, nós somos pela liberdade de imprensa e esperamos que muito mais gente seja. Vamos agora até a Guiné-Bissau. Vamos falar de um assunto completamente diferente. Um estudo divulgado pela Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAGE, da Guiné-Bissau, concluiu que 80% das famílias inquiridas nesse estudo reconhecem sofrer consequências por terem um membro que consome liamba. Seco Duarte Nhaga, presidente da RENAGE, disse que o estudo revela que o consumo de liamba está a crescer em Bissau.
e os dados recolhidos em bairros como Bandim, Bairro Militar, Mindara, Afia, Belém, Reno comprovam isso mesmo. Aquele dirigente associativo explicou que o estudo procurou saber se nas famílias inquiridas existe alguém que consome liamba e quais as consequências resultantes dessa atividade nos jovens. O líder da RENAGE, plataforma que congrega mais de 60 associações juvenis guineenses, realçou que um dos sinais do aumento do consumo de liamba é o aumento cada vez mais de jovens com problemas psíquicos em Bissau. O líder juvenil responsabiliza as autoridades pela situação, pela forma como negam a educação e o ensino formal aos jovens guineenses. Vamos até aos Estados Unidos, ou seja, aqui. 4 pessoas morreram e mais de 27 foram hospitalizadas depois de um barco de madeira ter naufragado ontem, no que pode ser uma operação de contrabando de seres humanos, tráfico humano, perto da costa de San Diego, na Califórnia. Salva-vidas locais, a Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras agências responderam a um apelo de pessoas que estavam na praia. Os internados têm vários graus de ferimentos e há 2 em estado grave. As autoridades acreditam que todos a bordo foram presos, mas as tripulações dos barcos e aeronaves continuaram a vasculhar a área em busca de possíveis sobreviventes. Na passada quinta-feira, oficiais de fronteira interceptaram um navio sem luzes de navegação a 18 km de distância da costa de Point Loma, com 21 pessoas a bordo. A tripulação prendeu todos os 15 homens e 6 mulheres. Ainda sobre os Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken está em Londres para se encontrar com os seus homólogos das nações do G7 com a pandemia do coronavírus, Rússia e China entre os pontos prováveis da agenda durante 3 dias de reuniões formais e discussões paralelas. Antes de eu continuar com as notícias, e nós estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, temos 4 minutinhos, mais coisa menos coisa, vou ler aqui a mensagem de Maria Moisés, que diz que a liberdade de expressão em Angola é uma tristeza. Os jornalistas da imprensa pública são obrigados a fazer perguntas segundo a vontade do regime. O Samuel Micende diz que a liberdade de imprensa em Angola é só na MFM, Despertar, Voa, Eclésia e redes sociais. Há 1 semana e meia que vimos o nosso governo angolano fechar as TV Record, TV África, Canal Zap, Viva e outro canal que agora ele não se recorda, diz Samuel Micende. Ele não terminou a sua mensagem, mas Samuel, se quiser terminar, eu acho que ainda vamos ter um tempinho para ler aqui a sua mensagem. No Níger, foram mortos 16 soldados e 8 está desaparecido após uma emboscada contra uma patrulha na região de Taoua, perto da fronteira com o Mali, disseram as autoridades no domingo. A vasta área desértica de Taoua, no oeste do país, situa-se perto das fronteiras do Mali e do Burkina Faso e tem sido flagelada pela violência jihadista desde 2012. O país mais pobre do mundo, de acordo com os rankings de desenvolvimento da ONU para 189 países, o Níger também se confronta com insurreições islamitas que se alastraram do Mali e da Nigéria. Os ataques na zona ocidental do Níger são frequentemente atribuídos a grupos afiliados à Al-Qaeda e a grupos estatais islâmicos. No Chad, a junta militar que tomou o poder no país no mês passado após a morte do líder veterano Idriss Déby nomeou um governo de transição neste domingo. O chamado Conselho Militar de Transição tinha-se comprometido a restaurar a democracia no país no prazo de 18 meses após o que a oposição condenou como um golpe institucional. O filho de Déby, Mahamat, de 37 anos, o novo homem forte do país, nomeou um governo composto por 40 ministros e vice-ministros, disse o porta-voz da junta. O político de longa data da oposição, Saleh Kebzabo, não foi nomeado para o governo de transição, mas emitiu uma declaração dizendo que o reconheceu. 2 membros do seu partido receberam pastas. O Chad foi atirado para o tumulto pela morte de Déby, anunciada logo no dia a seguir a ter sido declarado vencedor de uma eleição a 11 de abril, dando-lhe um 6º mandato após 30 anos de governação.
Antes de eu continuar com as notícias, e já estamos mesmo a chegar ao fim, ver se há aqui mais alguém que se ligou a nós entretanto. Não? Muito bem. Vamos então à Índia, onde o total de casos de Covid-19 aproximou-se dos 20 milhões e a escassez de oxigênio exacerbou uma segunda vaga devastadora esta segunda-feira. Os casos aumentaram em cerca de 8 milhões desde o final de março, com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi sob pressão crescente para tomar medidas decisivas para inverter a situação. Hospitais atingidos por carências obrigaram as clínicas da capital, Nova Delhi, a enviar apelos urgentes de ajuda aos meios de comunicação social. No meio de graves carências, as autoridades federais e estaduais da Índia têm-se esforçado por levar oxigênio extra aos hospitais, incluindo através de abastecimento da indústria siderúrgica e do envio de comboios especiais Oxygen Express. A ajuda internacional também tem sido canalizada para o país. A Alemanha e a França enviaram este fim de semana equipamento médico, incluindo instalações geradoras de oxigênio. Atingido pela derrota numa eleição-chave a nível estatal e por uma decisão do Supremo Tribunal ordenando-lhe que retificasse a situação do oxigênio em Delhi até à meia-noite, o primeiro-ministro Modi conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira. Os dois discutiram a situação prevalecente da Covid-19 na Índia e na União Europeia, de acordo com uma declaração do gabinete de Modi, com o líder indiano a agradecer ao bloco por, e eu cito, mobilizar um apoio rápido para a luta da Índia contra a segunda vaga. Antes de eu me despedir e desejar uma semana com muito boa energia e um feliz Dia Mundial da Liberdade de Imprensa a todos os colegas de profissão, eu vou partilhar aqui a informação sobre o nosso Angola Saúde em Foco desta semana. A nossa convidada é Érica Tavares, ela é cofundadora da Eco Angola. O tema é o impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. Os impactos na saúde mais conhecidos estão relacionados com poluição atmosférica, não é? Fraca qualidade da água, fraca qualidade de condições sanitárias, mas há muito mais que implica na nossa saúde. Esta é uma boa oportunidade para falarmos sobre como protegermos o ambiente de forma a protegermos a nossa saúde. Inscreva-se ou envie a sua questão para o WhatsApp da VOA +1 202 251 9466. Também pode se inscrever através dos nossos números locais, que são o +244 932 348 698 e o +244 993 255 911. Pode participar em direto e colocar questões à nossa convidada sobre este tema, que é o impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. Eu vou partilhar aqui esta informação porque eu tenho a certeza que nem toda a gente conseguiu salvar o número. Portanto, eu vou partilhar aqui toda esta informação. Aqui está. E eu espero que participem esta sexta-feira, dia 7 de maio. O Angola Saúde em Foco é com a nossa querida convidada Érica Tavares, ela que tem trabalhado muito pela proteção do meio ambiente em Angola. Muito obrigada pela companhia, foi o Washington Fora de Horas deste dia 3 de maio, hoje que é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Continuação de um ótimo dia e uma semana cheia de boa saúde e muita energia.